Olá, meu irmão e minha irmã, espero que você esteja muito bem. Hoje é 31 de janeiro de 2026, sábado, terceira semana do tempo comum, memória de São João Bosco, presbítero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de verdade e ternura, sopra sobre nós a coragem de Natã, para denunciarmos as injustiças e a confiança de Jesus, para atravessarmos as tempestades. Que a tua palavra não seja apenas som, mas semente de libertação em nossos corações. Amém. A primeira leitura de hoje é a leitura do segundo livro de Samuel, continuação da leitura de ontem. Naqueles dias, o Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Ele foi ter com o rei e disse-lhe: Numa cidade havia 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina, que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo no seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Veio um hóspede à casa do homem rico, e este não quis tomar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para preparar um banquete e dar de comer aos hóspedes que chegaram. Mas apoderou-se da ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: Pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por ter feito o que fez e não ter tido compaixão. Natã disse a Davi: Esse homem és tu. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Por isso, a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher do Hitita Urias para fazer dela tua esposa. Assim diz o Senhor: Da tua própria casa farei surgir o mal contra ti, e tomarei as tuas mulheres sob teus olhos, e as darei a um outro, e ele se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Tu fizeste tudo às escondidas, eu, porém, farei o que digo diante de todo Israel e à luz do sol. Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: De sua parte, o Senhor perdoou o seu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que nasceu morrerá. E Natã voltou para sua casa. O Senhor feriu o filho que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi implorou a Deus pelo menino e fez um grande jejum. E voltando para casa, passou a noite deitado no chão. Os anciãos do palácio insistiam com ele para que se levantasse do chão, mas ele não o quis fazer e nem tomar com eles alimento algum. Palavras do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo alegria de ser salvo e confirmai-me com este Espírito generoso. Criai em mim um coração que seja puro.
Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena, libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Criai em mim um coração que seja puro. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançaram dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Amada irmã, amado irmão, nós vemos que a primeira leitura de hoje, do rei Davi, é continuação dos últimos dias e conta justamente sobre a pena de Davi. Essa pena é nada menos do que a consequência de seus atos. O profeta Natã teve a coragem, e isso nos mostra muito, e acho que é um pouco o centro da liturgia de hoje, essa coragem de denunciar as injustiças. A partir de uma parábola, ele coloca Davi frente a um espelho, e Davi repudia sua própria imagem, a imagem do seu pecado, e se arrepende. E como Natã, o profeta, expressa, Deus já perdoou o pecado. Mas a consequência do pecado, Deus não tirará. E é isso que acontece conosco quando a gente peca. Muitas vezes a gente acha que arrepender-se basta. A gente acha que o perdão do pecado não vai nos responsabilizar pelas consequências deste. E muitas vezes quem paga pelo nosso pecado são as pessoas que estão ao nosso redor. A maioria das vezes é assim. Nós vemos diversas narrativas bíblicas, mas também nós vemos no dia a dia. Quando pecamos, prejudicamos principalmente as outras pessoas, aqueles que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que nós amamos e que nos amam. E isso está bem explícito na primeira leitura. Não tem como apagar a consequência do pecado, ainda que sejamos perdoados por Deus, perdoadas por Deus. Uma outra coisa ainda na primeira leitura é justamente o pecado contra o pobre. Anavim, a gente já falou aqui no canal várias vezes, a palavra do hebraico, pobre, quer dizer anavim, são pobres e humildes que não são necessariamente pobres só de dinheiro, mas também espiritualmente, psicologicamente. E este é um grande pecado de Davi contra aquela família. Estuprou a esposa, tomou a esposa do outro e colocou o outro para morrer. Pecado gravíssimo, não é mesmo? Mas quantas vezes nós
pecamos de forma muito mais leve, obviamente, ou se é que existe pecado mais leve, pecado mais grave, todos são pecados, não é mesmo? Mas quando nós achamos que cometemos pecados pequenos e tudo bem porque Deus vai nos perdoar, não. A consequência desses pecados não são apagadas e nós temos que enfrentar com responsabilidade essas consequências sempre. E geralmente nós assistimos as outras pessoas, aquelas pessoas que amamos e aquelas pessoas que nos amam, pagando por nossos pecados. Por isso que a busca pela santidade é a busca realmente por não pecar, porque nós sabemos que quem paga por nossos pecados geralmente são as outras pessoas, mas nós também, no sofrimento de ver as outras pessoas sofrendo por nós, não é mesmo? No Evangelho, quando Jesus chama para uma outra margem, ele sabe que os discípulos vão passar pela tempestade, obviamente. E os discípulos também sabem disso. Porque é isso, ir para outra margem é sair da segurança, é sair daquilo que queremos, dos nossos desejos, das nossas vontades e nos jogarmos no mistério de Deus, naquilo que Deus quer para a nossa vida. Ir para outra margem é como avançar para águas mais profundas. Nós não sabemos o que vamos encontrar, mas sabemos que vamos encontrar tempestades. E quando a tempestade vem, como que nós agimos? Quando vêm as dificuldades, como nós agimos? Geralmente nós nos desesperamos, perdemos a esperança. Nós deixamos de acreditar em Deus. Nós deixamos de confiar na ação de Deus, porque somos fracos e pecadores. Mas Jesus primeiro nos repreende e diz: vocês não têm fé? Por que tendes medo? Aquele que crê, aquela que crê e conhece a ação de Deus, conhece a ação de Jesus, não pode temer as tempestades. Precisamos enfrentá-las com a coragem de Natã, de colocar o espelho na frente do rei e mostrar que ele errou, denunciar as injustiças e enfrentá-las, colocando-nos a serviço daqueles e daquelas que mais precisam. Ir para outra margem é justamente se jogar na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais amorosa. São João Bosco entendeu profundamente esse chamado. Ele foi para outra margem da Turim industrializada, encontrou os jovens abandonados, que são aqueles que mais precisavam em sua época, e ensinou o amor e a educação. São as forças capazes de silenciar os ventos da violência e da exclusão. Que Ele interceda por nós e que Ele nos ajude também, a partir da força da Eucaristia e do Santo Espírito de Deus, a podermos nós também termos a coragem de irmos para outra margem e enfrentarmos as tempestades com coragem, com fé e com amor. Oração final. Jesus, mestre da calmaria, ensina-nos a não temer as ondas da mudança e a denunciar com mansidão as injustiças que roubam a ovelhinha dos pobres. Que São João Bosco nos inspire a cuidar da juventude com o coração. Maria, Mãe da Esperança e Estrela do Mar, guia-nos na travessia para o reino. Amém.